Olá, que bom ter a sua companhia aqui com a gente para esse momento, para essa nossa reflexão na caminhada de fé. Oi, sempre bom poder conversar sobre isso. Hoje, né, celebrando Santa Clara de Assis, que é um exemplo tão luminoso de simplicidade, de entrega, a gente vai dar uma olhada juntos nas leituras bíblicas do dia. Legal, A ideia é encontrar ali umas luzes para o nosso dia a dia, sabe? Descobrir como é que a palavra pode de verdade transformar nosso jeito de agir. perfeito. E a gente começa com Deuteronômio capítulo 10. Ali tem uma pergunta bem direta, quase pessoal mesmo. O que o Senhor teu Deus que pede? E a resposta? Olha, a resposta é surpreendente. Não é nada de ritual complicado, nem sacrifício elaborado. Pede algo que vem de dentro, sabe? Tipo o quê? Um temor assim, reverente, andar nos caminhos dele, amar e servir. Mas olha, com todo o coração, toda a alma. O ponto central mesmo é essa ligação, que não dá para separar, entre amar a Deus e fazer justiça. Justiça. Como assim? Especialmente cuidar dos mais frágeis, né? O órfão, a viúva, o estrangeiro. É como se o texto dissesse: o seu relacionamento com Deus lá em cima, ele se mede aqui embaixo, na relação com o próximo. Nossa, isso é muito forte. Quebra um pouco aquela ideia de uma fé, sei lá, flutuando, né? Só espiritual. Exato. E me faz pensar logo em Santa Clara, aquela escolha radical dela pela pobreza. Não foi uma fuga, né? Foi um jeito intenso de viver isso. Amar a Deus e aos irmãos, focando no que importa de verdade. Precisamente. No essencial. Mas essa vivência, por mais que a entrega seja pessoal, ela não fica só no indivíduo, né? Como é que o Salmo 147 entra nessa conversa? Pois é, o Salmo 147 leva a gente para outra dimensão, a comunitária. Ah, interessante. O convite é para Jerusalém, que é o símbolo do povo de Deus, para glorificar o Senhor. E por quê? Porque ele reforça as portas da cidade, abençoa os filhos, traz a paz e, olha que significativo, sacia com a flor do trigo, o melhor alimento. Uhum. Cuidado concreto. É a imagem de um Deus que cuida da vida real da comunidade. E tem aquele verso que eu acho lindo. Ele envia suas ordens à terra e sua palavra corre veloz. Corre veloz. Isso. A palavra não é só para escutar, é para agir, para mexer na realidade de todo mundo, trazendo segurança, sustento, harmonia. A nossa fé, mesmo nascendo no coração, tem que florescer em ações para o bem de todos, né? Faz todo sentido. Essa ideia da fé que transborda, que vai para a comunidade, me parece que está bem no centro também do Evangelho de Mateus, com aquela história meio curiosa, né? Do imposto do templo. Ah, sim, a do imposto. Jesus, sendo o filho, ele não precisaria pagar, certo? Mas ele escolhe pagar. O que essa atitude quer dizer pra gente? Olha, ensina uma coisa fundamental sobre a liberdade cristã. Liberdade. Jesus mostra que ser livre não é fazer o que der na telha ou exigir todos os direitos custe o que custar. Ele é livre, sim, mas usa essa liberdade com responsabilidade. Ele paga o imposto para não os escandalizar. Pra não escandalizar. Ou seja, ele pensa no impacto do que faz na comunidade, nos mais simples. É uma liberdade que serve ao amor, à unidade. Mesmo que para isso precise abrir mão de um privilégio pessoal. Puxa, Santa Clara, quando renunciou à nobreza, à riqueza, ela fez exatamente isso. Seguiu o exemplo de Jesus. Usou a liberdade para amar e servir, escolhendo o bem maior. fica muito claro então. Muito claro mesmo o fio que liga essas leituras todas, né? Deus chama a gente para uma fé descomplicada na essência, amar a Ele e ao próximo, Simples assim. mas radical no jeito de viver. Não pede coisa de outro mundo, mas que a nossa vida comum seja extraordinária. Com o coração voltado para o essencial, mãos abertas para servir e uma liberdade que une, não que separa. Perfeito. É isso. E como a gente pode traduzir isso em coisas práticas para a nossa semana? Para não ficar só na conversa. Boa pergunta. As próprias leituras dão umas pistas, sabe? Primeiro, talvez um convite para simplificar. Simplificar. Olhar para a nossa vida espiritual e perguntar: onde foi que a coisa complicou demais? Onde tem mais regra do que relacionamento? Daí, escolher uma prática, um gesto,
e focar no essencial: amar a Deus e servir com sinceridade. Entendi. Menos é mais, talvez. Isso. Segundo, o chamado para ação na comunidade. Não precisa ser nada grandioso, não. Identificar uma necessidade real, ali perto da gente, família, trabalho, vizinhança, e fazer algo pequeno, mas concreto, para levar um pouco de paz, de justiça, de bem-estar. Um gesto pequeno, mas real. Gostei. E terceiro, que talvez seja o mais desafiador, a renúncia por amor. Pensar assim: tem algum direito meu ou um hábito que, mesmo sendo legítimo, pode estar atrapalhando alguém ou prejudicando a harmonia? Considerar abrir mão de alguma coisinha, inspirado por Jesus, pensando no bem de todo mundo. Uau! São convites fortes, mas acessíveis, né? Qualquer um pode tentar. Exatamente. Que ótimo. Que nesta semana, então, inspirados por Santa Clara, a gente possa reencontrar essa beleza do essencial. Amar a Deus com o coração simples, servir quem está do nosso lado com generosidade concreta e usar nossa liberdade sempre com responsabilidade e amor. Amém. Na simplicidade do Evangelho que está a verdadeira riqueza. Fica, então, talvez, uma questão para a gente continuar pensando, né? Se o essencial é tão simples assim, amar e servir, o que será que na nossa vida ainda impede a gente de viver essa simplicidade radical? Essa que liberta, onde a gente precisa deixar a Deus assim, descomplicar o nosso coração. Boa reflexão para levar. Se essa nossa conversa ajudou a iluminar um pouco a sua caminhada, compartilhe suas impressões aí nos comentários. A partilha de cada um enriquece todo mundo. Até o nosso próximo encontro. Até a próxima.